tem uma pergunta que eu recebo bastante por aqui, é se é possível investir com pouco dinheiro, se eu devo investir com pouco dinheiro e como fazer para investir com pouco dinheiro. Bom, eu vou responder todas essas perguntas nesse vídeo, mostrando para vocês o que eu faria se eu pudesse poupar apenas R$200 por mês. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Vamos de cara falar daquilo que é mais importante, que é o fator tempo. Muito mais importante do que o quanto você investe é o fator tempo. Então, às vezes, muita gente fica preocupada, será que eu devo investir? Eu consigo poupar tão pouquinho? Talvez isso não vai fazer diferença e tal. Bom, isso depende muito. Geralmente, quem consegue poupar menos é porque é mais jovem e porque ganha menos. Isso é natural. Na sociedade que a gente vive, geralmente você começa uma carreira ganhando menos, com o tempo você vai conseguindo ganhar mais, enfim. Isso é o que a gente espera, pelo menos. É claro que tem um monte de exceção, mas em regra é isso aí. Então, quem é jovem, geralmente investe menos. Só que ele tem uma vantagem absurda, que é o fator tempo. O fator tempo faz muita diferença. Eu diria que é o fator mais importante para o enriquecimento de longo prazo. Ele é muito mais importante do que o quanto você consegue investir, ele é muito mais importante do que a taxa de juros que você consegue. O fator tempo, de longe, é o mais importante. Para a gente entender isso, eu vou exemplificar para vocês da seguinte maneira. Suponha que você tem lá 20 anos e você pretende se aposentar ou pretende atingir a independência financeira com 60 anos. Quer dizer, não é nenhum objetivo assim muito audacioso, né? É uma coisa perfeitamente factível. E aí, quando você tem 20 anos, cada R$200 que você investe com 20 anos, lá no final, quando você tiver 60, ou seja, 40 anos de acumulação, né? Supondo aí uma taxa de 10% ao ano, você vai ter algo em torno de 9 mil. Então, para cada R$200 que você colocou, você vai ter 9 mil lá no final. Agora, se a gente diminuir um pouquinho o fator tempo, olha como as coisas ficam piores. Vamos supor que você, ao invés de começar com 20 anos, resolveu começar com 30 anos. Para você ter, só para facilitar as contas aqui, para você ter os mesmos 9 mil reais lá no futuro, lá com 60 anos, né? Você vai precisar investir R$515. Ou seja, se você começasse com 20 anos, cada duzentão virava 9 mil. Agora, com 30 anos, você já vai, cada R$515 vai virar 9 mil. E aí, vamos supor que você nem com 30 começou. Vamos começar com 40 anos, né? Ou seja, você vai ter só 20 anos ali de acumulação. Para você conseguir 9 mil, né, no final das contas, você vai ter que investir com 40 anos 1.338. Quer dizer, muito mais do que os duzentão que você podia ter investido lá com 20 anos. E vamos piorar um pouquinho a situação. Se você começar com 50 anos, quer dizer, só vai ter 10 anos para o juro sobre juro ali, para o juro composto agir, fica muito pior, que aí você vai ter que investir R$3.470 para virar 9 mil reais lá no final. Então, é só para vocês entenderem a diferença que faz o fator tempo. Esse é o fator mais importante e uma quantia tão pequena quanto R$200 lá no começo da acumulação pode virar uma quantia enorme no final da acumulação, desde que o prazo seja longo. Claro que isso é só para vocês terem uma ideia do poder que o tempo tem. Ninguém precisa fazer isso, investir 200, ficar 40 anos, enfim. Não estou dizendo que essa é a regra, estou dizendo que isso é para dar uma ideia para vocês de como o tempo é muito mais importante do que o valor que você consegue depositar nos seus investimentos. Bom, e se eu tivesse R$200 mensais para investir, seria muito mais legal falar para vocês que eu iria lá para o mercado de ações, escolheria as ações mais ousadas e tal, e tentaria ficar milionário, enfim. Mas quem já conhece o canal sabe que esse canal não é sobre isso. Esse canal é sobre coisas que realmente funcionam, então eu não vou iludir ninguém. O caminho, obviamente, não é tão fácil assim. E o que eu ia começar fazendo é analisar as minhas dívidas, ver o quanto que eu tenho de financiamento, de conta, enfim. Porque veja, os financiamentos são investimentos ao contrário, né? Exatamente o investimento negativo, porque em vez de eles te retornarem juro composto, você tem que pagar juro composto. E lembra como R$200 virava 9 mil? Se você investia, isso acontece igualzinho com financiamentos. Na verdade, isso é até um pouco pior, porque as taxas do financiamento são muito maiores. Então, como a gente analisa investimentos? A gente considera o risco e o retorno. Quando a gente olha para uma dívida, o risco de você pagar essa dívida é zero. É um investimento que não tem risco nenhum. Você pagou, você já teve lucro. E qual foi o lucro? Qual foi o retorno? É todo aquele juro que você vai deixar de pagar. Então, se você está tendo um prejuízo, vamos dizer assim, de 1% ao mês, no financiamento, e você paga, o seu retorno é um retorno de 1% ao mês garantido. Isso não existe no mercado de investimento. Qualquer um que falar que existe está mentindo.
Geralmente, o melhor investimento, a melhor relação risco-retorno é pagar a dívida, porque o risco é zero e o retorno geralmente é um retorno maior que o retorno de mercado. Olha só, é difícil você ganhar 1% ao mês em ações. Imagina ganhar 1% ao mês num investimento que não tem nenhum risco. Então, eu pagaria minhas dívidas primeiro, claro, para ser dono das minhas próprias coisas. Bom, então direcionei os primeiros R$ 200 a pagar dívidas, né? E quando eu acabar de pagar a dívida, eu posso fazer o próximo passo, que é montar minha reserva de emergência. A reserva de emergência, ela serve, claro, para você se livrar de problemas muito graves. Bati o carro, uma doença, uma demissão, enfim, coisas que acontecem com todo mundo. Você vai bater o carro, eu vou bater o carro, isso vai acontecer. Estatisticamente, todo mundo que dirige tem pelo menos um acidente mais ou menos grave de carro na vida. Isso vai acontecer com todo mundo. Então a reserva de emergência vai me poupar de passar por esse tipo de problema, por esse tipo de sofrimento. Só que o que a maioria das pessoas não para pensar é que a rentabilidade da reserva de emergência é enorme, é gigantesca. Olha só, se você tiver um problema e tiver que ficar uma semana no cheque especial, isso equivale a 1 ano do retorno do Tesouro Direto. 1 ano do retorno de 100% do CDI, aproximadamente. Então, quer dizer, uma semana que você tropeça e precisa gastar mais do que o dinheiro que tem na conta, né? Só uma semaninha só, na outra semana já cai o pagamento, já fica tudo certo. Só que se você ficar negativo uma semana, o tanto que você vai pagar de juros equivale a 1 ano do resultado dos seus investimentos de baixo risco. Ou seja, a rentabilidade da reserva de emergência é muito alta porque ela te poupa desse tipo de coisa. E tem mais, você paga lá o IPVA com desconto de 3%. Você paga o IPVA um mês antes e ganha 3% de desconto. Qual é o investimento que dá 3% em um mês? Nenhum, só a reserva de emergência, né? Fora outras coisas que você consegue pagar à vista, ter desconto, aproveitar promoções, enfim. A reserva de emergência, ela possui uma alta rentabilidade. É errado que dizem por aí que a reserva de emergência não rende. Tudo, lógico, né? Em termos nominais, ela não rende mesmo. Mas ela te retorna em rentabilidade e ela vai te ajudar a enriquecer muito mais fácil. Então, nos próximos meses, eu direcionaria os meus R$ 200 à minha reserva de emergência, que estaria em alguma aplicação com resgate automático. Pode ser uma poupança com resgate automático, pode ser um CDB com resgate automático. A rentabilidade ali, os centavinhos ali, não vai fazer muita diferença, não é isso que importa, né? E se você entender o conceito de reserva de emergência, você não vai se importar com esse tipo de coisa. Você vai se importar dela estar sempre disponível para te poupar, te passar por maus momentos e te proporcionar muitos descontos, muitos benefícios, enfim, muito retorno, muita rentabilidade. Mas até quando que eu ia ficar depositando nessa reserva de emergência? Bom, até eu ter mais ou menos 3 vezes os meus gastos mensais. Tem gente que gosta de ter mais, tem gente que gosta de ter menos, enfim, não tem uma regra, você tem que ficar confortável. Eu fico confortável com 3 vezes, 3 vezes para mim é o suficiente. Agora, é 3 vezes os meus gastos mensais, não é 3 vezes o meu salário. E eu vou explicar a diferença para vocês, que é mais ou menos assim. Vamos supor que você ganha 1.000, gasta 500 e guarda 500. Tá? Estou falando um número fictício aí. Então, o seu gasto mensal é quanto? 500. O seu salário é 1.000, mas o seu gasto mensal é 500. Quanto que vai ser a reserva de emergência? Bom, para mim, 3 vezes 500, então 1.500. Então, não é 3 vezes o seu salário, é 3 vezes os seus gastos mensais. É uma maneira de você aí, se sustentar no caso de algum problema e tal. Isso geralmente costuma dar certo. Agora, você tem que ver a sua necessidade. Para mim, 3 vezes está ótimo. Quando eu terminasse de conseguir essas 3 meses na reserva de emergência, eu passaria para os investimentos propriamente ditos, né, que são compatíveis com R$ 200 mensais. Agora, uma coisa interessante que eu falo para vocês é o seguinte: os melhores investimentos disponíveis a gente pode investir com pouco dinheiro. É muito difícil você achar um investimento bom que é restrito. Geralmente, investimento restrito é porcaria, é fundo, é clube de investimentos, são coisas que não prestam. Os investimentos que um milionário faria é o mesmo investimento que você pode fazer via de regra, né? Tem uma ou outra exceção, mas as exceções são muito raras, né? Você pode comprar tudo que o Luiz Barsi, por exemplo, compra. E você investe do mesmo jeito que ele. E essa é a grande beleza do mercado de ações, do mercado de investimentos de forma geral. Inclusive, para começar, eu investiria em renda fixa. Por que renda fixa? Não é bolsa que deixa a gente rico, não é ações e tal? Bom, até é. Só que a renda fixa é um primeiro passo, é um lugar mais fácil para você se acostumar, para você entender um pouquinho sobre o investimento e, na minha opinião, dá mais tempo de enquanto eu estou comprando renda fixa, eu vou estudando renda variável. Porque renda fixa não exige muito estudo, renda fixa exige muito pouco estudo, é muito provável que você não faça nada errado comprando renda fixa, você faça tudo certinho. Renda variável, se você não estudar, você vai cair do cavalo. Então, o que eu faria primeiro? Bom, renda fixa funciona da seguinte maneira: liquidez,
risco e retorno. Você tem que avaliar essas três coisas e escolher aquele investimento que está melhor. Aqui no Brasil, a gente tem uma sorte muito grande de ter o Tesouro Direto, que é uma ferramenta que possibilita o investidor, pessoa física, investir direto nos títulos do governo, como qualquer investidor milionário faria. Isso é muito interessante, isso elimina completamente a necessidade de intermediários, como, por exemplo, fundos de investimento ou títulos privados. Aliás, você pode perceber que o gerente do seu banco nunca te oferece Tesouro Direto, ele sempre te oferece outros tipos de aplicação. Porque o Tesouro Direto ele não dá nenhum benefício para o banco, nenhum benefício para a corretora. O único que ganha é você, o investidor. Então, para eles, claro, não é tão interessante. Dentre os títulos do Tesouro Direto, o meu favorito é o Tesouro IPCA, que é aquele título que retorna a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa de juros. Então, é muito interessante porque se a inflação subir, se a inflação cair, enfim, de qualquer maneira, você vai estar protegido contra a inflação. Então, é nesse título que eu vou investir. E dentre esses títulos, eu provavelmente escolheria o Tesouro IPCA mais 2035, porque ele tem uma taxa alta, ele vai pagar um bom retorno, além de pagar a inflação. O investimento inicial nele é muito baixo, como eu falei para vocês, é menos de R$40 para você poder investir num título que é um dos melhores, que é uma das melhores aplicações de renda fixa do país. Isso é impressionante, isso é muito bom para o pequeno investidor. Então, assim, não tem muito o que pensar. O investimento inicial é baixo, o risco é o menor possível, a liquidez é boa e a rentabilidade é das melhores. Então, assim, realmente não tem muito o que pensar. Se o investimento é para longo prazo, é ali que eu vou colocar. Então, eu passaria ali os primeiros 4, 5 meses comprando esse papel, né? E aí, enquanto isso, estudando renda variável, né? De preferência, estudando fundos imobiliários, que são um pouco mais simples de entrar. Bom, quando a gente fala de fundo imobiliário, existem vários fatores para considerar, mas eu vou colocar aqui os mais importantes e vou dizer o que eu faria, o que eu escolheria. Eu procuraria fundos que são multi, que é o que a gente chama. Significa o seguinte, é um fundo que tem muitos inquilinos e muitos imóveis, né? Ou seja, tem um monte de prédio, escritório, tem um monte de galpão logístico, tem um monte de shopping center cheio de clientes, cheio de inquilinos diferentes, porque você dilui o risco, né? Porque vai começar comprando um, depois vai começar comprando mais um, então é bom que o risco esteja bem diluído desde o começo. E além disso que tenha resultados consistentes, que tenha dado um resultado aí consistente, isso a gente olha no relatório do FII, né? Ver se ele se ele sempre tem dado aquele mesmo resultado, ou se tem variado muito, se tem algum problema e tal. Esse seria minha análise assim, extremamente superficial. Eu até coloquei uma lista aqui de alguns FIIs que provavelmente seriam os primeiros que eu ia entrar. Não estou recomendando nada, enfim, eu só escolhi porque tem um de cada segmento, né? O KNRI é híbrido, o VISC11 é de shopping, o HGLG é de logística, o HGRE é de lajes corporativas e o RBVA é de varejo. Então foi só porque são 5 segmentos diferentes, é só uma sugestão talvez de estudo, né? Pode começar estudando esses FIIs, mas eu com certeza colocaria um mês em cada um desses FIIs, e eu falo um mês em cada um porque geralmente o preço da cota desses FIIs é em torno de R$150. Então com R$200 eu não ia conseguir comprar dois, eu ia conseguir comprar só um, mas cada mês eu compraria um novo até ter todos, até completar o álbum de figurinhas. E por fim, enquanto eu estou fazendo isso, né, vamos supor que eu escolhi esses 5 FIIs, enquanto eu estou comprando cada um deles, eu estou estudando as ações. E aí é um pouquinho mais complicado estudar ações, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês mais ou menos como analisar as ações, como escolher e tal, mas de forma geral, uma sugestão assim bem genérica, e é o que eu faria, principalmente se eu tivesse pouco tempo, eu procuraria ações do novo mercado, porque é uma indicação de uma governança melhor e tal. Empresas que têm lucros consistentes, ou seja, que dão lucro há muito tempo e que de preferência até está crescendo o lucro, né? E que tem dívida equilibrada, ou seja, que não tem aquela dívida assim gigantesca ou que explode de uma hora para outra. Isso é muito fácil de ver, qualquer site de análise fundamentalista você consegue ver essas informações, né? A questão do lucro é basicamente só você ver, pegar os últimos, 10 anos e ver se todos são positivos e se está aumentando com o passar dos anos. A questão da dívida é ver se ela se mantém ali mais ou menos constante em relação ao EBITDA, né? Se a dívida não está ali muito maior, por exemplo, a empresa lucra 1 bilhão e deve 1 bilhão, tá tranquilo, né? O lucro de um ano paga a dívida. Talvez, lucra 1 bilhão e deve 2 bilhões, ainda tá tranquilo. É mais que isso, talvez eu deixaria de lado num primeiro momento e tal. Inclusive, eu até fiz uma lista aqui de empresas, todas essas empresas são do novo mercado, tem uma dívida líquida sobre EBITDA menor que 2 e tem lucro há mais de 10 anos. Só, eu não vi se tem lucro crescente, eu não estou sugerindo para vocês saírem comprando isso daqui, pelo amor de Deus, mas numa análise simplificada é isso que eu faria. Eu pegaria cada uma dessas empresas e iria investindo mês a mês, aí dá para escolher 2 até ou mais por mês,
porque frequentemente a gente não paga corretagem mesmo, então você pode escolher um monte por mês e ir até completar o meu álbum de figurinhas. Aí, vamos dizer que eu completei meu álbum de figurinhas. Fiquei lá 4, 5 meses investindo duzentão na renda fixa, depois mais 4, 5 meses investindo duzentão nos fundos imobiliários, depois mais 4, 5 meses investindo, né, nas ações. Aí, completei o álbum de figurinha. O que eu faço? Daqui para frente, o que eu vou fazer com meus novos R$ 200 que estão entrando? Eu vou procurar manter um equilíbrio na carteira. Vamos supor que eu queira ter 1/3 em cada um. Né? 1/3 em renda fixa, 1/3 em fundo imobiliário, 1/3 em ações. Então, quando chegar lá no, sei lá, no 16º mês, eu vou colocar os duzentão. Eu vou olhar, peraí, qual que eu tenho menos? Eu tenho menos renda fixa, eu tenho menos ações, eu tenho menos fundo imobiliário. E daí eu ia colocar os R$ 200 dentro daquela cesta que tiver mais baixo, de forma que eu vou deixando elas mais ou menos sempre equilibradas. Claro que essa é uma escolha minha, eu quero 1/3 em cada um. Pode ser que eu escolha diferente, por exemplo, metade na renda fixa, 25% nos FIIs e 25% nas ações. Ou sei lá, eu morro de medo de renda variável, então eu vou ter 80% em renda fixa, 10% em ações, 10% em FIIs, que aliás é uma sugestão bacana para quem está iniciando, porque renda variável assusta, renda fixa não assusta. Então assim, eu faria algo mais ou menos assim, mas a manutenção disso seria ir simplesmente mantendo tudo equilibrado e lógico, né? Aí tudo vai crescendo mais ou menos por igual. Então se eu conseguisse poupar R$ 200 por mês, todo mês, é isso que eu faria, é assim que eu investiria, não é muito diferente do que eu faço hoje. Então, uma estratégia que funciona quando você tem 100, R$ 200, tem que funcionar quando você tem mais. Isso é um bom sinal, isso é sinal de que a estratégia é consistente. Inclusive você, depois de ficar 1, 2 anos investindo 200, pode ser que já esteja investindo 500, 1.000, sei lá, 10.000, sei lá quanto. Então, a ideia é que essa estratégia suporta o seu crescimento. Agora, tudo que eu falei aqui se aplica, lógico, para quem investe mensalmente. Tem que investir sempre, todo mês, não importa se é 50, 100, 200, R$ 1.000, não importa. O que importa é investir sempre. Se você vai investir de uma vez, eu queria investir R$ 1.000, onde eu invisto R$ 1.000? Nunca vai ter um vídeo do meu canal sobre isso, porque não faz sentido. Onde você vai investir só R$ 1.000 depois nunca mais investir nada, qualquer aplicação de renda fixa serve. Porque renda variável é complicado, difícil você só colocar na renda variável. Você precisa estar sempre investindo para você se aproveitar dos altos e baixos do mercado, né? E aí tem aquelas sugestões esdrúxulas do tipo, é só você vender quem está para frente e realocar nos outros, né? Aquela tal de alocação inteligente, que é um sistema mais burro que eu conheço. Enfim, esse tipo de coisa não dá certo. Quem quer investir tem que investir sempre. Se você colocar só um dinheirinho só em uma caixinha e largar, isso provavelmente não vai dar certo. Então, é melhor que você invista R$ 100 todo mês do que você juntar lá 10 mil e colocar de uma vez em alguma coisa. Isso provavelmente não vai dar certo. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: o que você faria se você pudesse investir R$ 200 por mês hoje? E o que você faria diferente o dia que você pudesse investir R$ 2.000, por exemplo, por mês? O que mudaria na sua estratégia? Então, deixa aí nos comentários a resposta para a gente poder conversar. E se você tem dúvidas sobre como escolher uma ação, como escolher uma empresa, eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar na descrição também, para que vocês deem uma olhada e aprendam como escolher, como analisar empresas, né, para decidir se elas devem ou não entrar na sua carteira de investimentos. Fora isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal. Eu trago conteúdo sobre investimento todas as semanas. Aliás, voltamos semana que vem. Até lá!